O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Comemoração da Coroa de Espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório. E os soldados teceram de espinhos uma coroa, e puseram-lhe sobre a cabeça. Evangelho de São João capítulo 19, versículo 2. Os bárbaros algozes, não contentes com a horrível carnificina feita em Jesus com a flagelação, e põem por escárnio uma coroa de espinhos na cabeça e apertam-na de modo que os espinhos penetraram até o cérebro. Eis como o Senhor quis reparar a maldição fulminada contra a terra, isto é, contra Adão, em consequência da qual a natureza humana não pode produzir senão abrolhos e espinhos de culpas. Eis como Jesus quis expiar os nossos maus pensamentos. Os bárbaros algozes, ainda não contentes com a horrenda carnificina feita no corpo sacrossanto de Jesus Cristo com a flagelação, instigado pelos demônios e pelos judeus, querendo tratá-lo de rei de comédia, e põem aos ombros um farrapo de um vestido vermelho, à guisa de manto real, uma cana verde na mão à guisa de cetro, e na cabeça um feixe de espinhos entrelaçados em forma de coroa. E para que esta coroa não só lhe servisse de zombaria, mas também lhe causasse grande dor, foi feita, na opinião comum dos escritores, em forma de capacete ou chapéu, de sorte que cobria toda a cabeça do Senhor, descia até sobre a testa. Além disso, colhe-se do Evangelho de São Mateus, que os algozes com a mesma cana batiam nos espinhos compridos, a fim de entrarem mais dentro na cabeça. Com efeito, no dizer de São Pedro Damião, chegaram a penetrar até o cérebro. Se um só espinho encravado no pé de um leão faz ressoar toda a floresta com seus dolorosos gemidos, imagina quão amarga deve ter sido a dor de Jesus Cristo, que teve toda a sagrada cabeça perfurada, a parte mais sensível do corpo humano, ao qual se reúnem todos os nervos e sensações. Tão atroz tormento não foi para Jesus de curta duração. Bem ao contrário, foi o mais longo da sua paixão, porque durou até a sua morte. Visto que os espinhos ficavam encravados na cabeça, todas as vezes que lhe tocavam na coroa ou na cabeça, sempre se lhe renovavam as dores. E o cordeiro manso deixou-se atormentar à vontade dos algozes, sem proferir uma só palavra. Era tão grande a abundância de sangue que corria das feridas, que lhe cobria o rosto, ensopava os cabelos e a barba, e lhe enchia os olhos. São Boaventura chega a dizer que já não era o belo rosto do Senhor que se via, mas o rosto de um homem esfolado. Eis aí, exclama o bem-aventurado Dionísio Cartusiano, como quis ser tratado o Filho de Deus, para obter para nós a coroa de glória no céu. A terra será maldita na tua obra, ela te produzirá espinhos e abrolhos. Livro do Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Esta maldição foi lançada por Deus contra Adão e toda a sua descendência. Pois que pela terra, não se entende tão somente a terra material, senão também a natureza humana, que estando infectada pelo pecado de Adão, não produz senão espinhos de culpas. Para a cura desta infecção, diz Tertuliano, foi necessário que Jesus Cristo oferecesse a Deus o sacrifício do seu longo tormento da coroação de espinhos. Por isso Santo Agostinho não hesita em dizer que os espinhos não foram senão instrumentos inocentes.
mas que os espinhos criminosos, que propriamente atormentaram a cabeça de Jesus Cristo, foram os nossos pecados, e em particular, os nossos maus pensamentos. É isso exatamente o que Jesus Cristo mesmo deu a entender, quando apareceu certa vez a Santa Teresa, coroado de espinhos. Quando a santa lhe testemunhava a sua compaixão, disse-lhe o Senhor: Teresa, não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes pelas que me causam os pecados dos cristãos. Ó, minha alma, tu também atormentaste então a cabeça de teu Redentor com o teu frequente consentimento no pecado. Por piedade, abre ao menos agora os olhos. Vê chorar amargamente o grande mal que fizeste. Ao contrário do que se julga comumente, a coroa de espinhos de Nosso Senhor não tinha a forma de um diadema, mas a de um barrete, com 21 centímetros de diâmetro, cobrindo-lhe toda a cabeça. É feita de ramos de longos espinhos trançados. Depois de colocá-la na adorável fronte de Jesus, os algozes golpearam-na de modo a provocar grandes ferimentos, como pode ser atestado pelas manchas de sangue no santo sudário. Atualmente, a coroa de espinhos está nos tesouros da Catedral de Notre-Dame de Paris. Em Roma encontra-se apenas um destes espinhos. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.